A partir desse momento está proibido desanimar da revisão da vida toda. Então, Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça em minha vida e que possamos trazer informações para os aposentados que tanto precisam e que os seus dias de ansiedade e preocupação se transformem em dias de felicidades e glória. Vocês merecem, é por isso que eu estou aqui. Revisão da vida toda não acabou. E pelo contrário, a verdade irá prevalecer e a justiça será feita. Pessoal, vamos aqui, ó, com essa questão de ordem que foi trazida no STF, que vai ter que ser analisada no julgamento. Eu já trouxe a primeira parte, mas agora a gente vai continuar aqui realmente com essa aula, porque só fica melhor. Vem comigo, pessoal. Olha aí. Deixa eu aproveitar até para colocar na tela também, análise completa, o link do comentário aqui no comentário fixado. E tá aqui, pessoal. Não se pode olvidar, esquecer, né, que os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber jamais poderiam ser alterados pelos sucessores das cadeiras. A ADI 5.399 já teve uma questão de ordem nesse sentido e o artigo 134, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. Essa prática agride historicamente os colegiados anteriores da mais elevada corte, pois o voto de mérito dos ministros aposentados deve prevalecer e jamais poderia, em respeito à segurança jurídica, ser revogado, especialmente de maneira indireta. De forma singela, o tribunal rejulgou o tema 1102 nas ADIs 2110 e 2111. Com notório efeito obstaculizador, né, de trazer um obstáculo, e infringente. Isso foi trazido pelo ministro Alexandre de Moraes. Em respeito à Constituição Federal, ao Código de Processo Civil e ao próprio regimento interno do STF, jamais o mérito definido em um tema poderia ser rejulgado da forma como o tribunal procedeu. Porquanto, além de não ser a via adequada, aditar o objeto nas ADIs, violando a ampla defesa, com o exclusivo intuito de prejudicar outro tema, extrapola a razoabilidade. Não à toa, a assombrosa prática já foi expressamente vedada pelo plenário. Por exemplo, em 2022. E quem que foi o relator? O Dias Toffoli. Opa, parece que ele se esqueceu. Será que os ministros estão trabalhando tanto que eles estão esquecendo julgados de 2022, pessoal? Comenta aí o que você acha. O que foi decidido pelo STF em 2022? Ainda que o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido, não cabe ao órgão jurisdicional, diante de postulação formulada de maneira incompleta, subrogar-se no papel do autor, elegendo os motivos que poderiam justificar o eventual acolhimento da pretensão. O que isso quer dizer? Mesmo que o pedido fosse mal feito ou tivesse perdido seu objeto, não é papel de quem está julgando entrar na função do autor do pedido e falar: eu acho que ele queria pedir isso aqui, viu? Se você, ao entrar com uma ação, e essa ação, né, protocolada lá 24 anos atrás, ao entrar com o pedido, você esqueceu, ou na época eram outros fatos, outro cenário, não é agora o STF que vai entrar no papel de autor da ação para trazer o seu entendimento. Então não é o Barroso agora, meus amigos, que vai, veja bem, vai aplicar para todo mundo, eu acho que ele quis pedir isso no processo. Não acha nada, não. Vota. Quer votar contra o pedido dos aposentados? Tá bom, eu não concordo, mas até aí, tudo bem. Agora, você querer extrapolar os poderes do STF para decidir o que não foi pedido no processo, meus amigos, aí não.
Esse é o caso dos autos. Não houve provocação das partes, mas 2 ministros específicos aditaram de ofício, Barroso e Gilmar Mendes, no plenário virtual. Eles fizeram esse aditamento, né, essa ressalva, sem ninguém ter pedido. E aplicaram incidentalmente, sem você dar direito das partes se manifestarem. Então, a gente estava julgando isso aqui. A partir de agora a gente vai julgar isso aqui e também isso aqui. A gente vai julgar também a revisão da vida toda de forma indireta. E não deram a oportunidade de se manifestarem. Mas olha como o mundo dá voltas, né, meus amigos? A lição do ministro Luiz Roberto Barroso. O quê? O próprio Barroso falou o quê, meus amigos? Vamos ver o que o Barroso fala nos livros e o que o Barroso faz na vida real. Vamos ver. Olha o que o Barroso fala nos livros. Livro de 2022. A coisa julgada tem como limite objetivo as questões decididas pelo órgão judicial, que deverá cingir seu pronunciamento ao objeto do litígio, que é demarcado pelo pedido. O dispositivo do acórdão que acolhe a pretensão em ação direta de inconstitucionalidade terá como regra teor análogo ao que segue. O tribunal, por maioria ou unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta. Então, meus amigos, o Barroso é um grande autor de direito constitucional, um grande autor de livros. Muita gente já estudou com os livros do Barroso. E nos livros, olha, eu bato palmas. Isso aqui é uma lição de direito. Não, mas peraí. Chama o VAR. O livro está dizendo uma coisa. O livro que o Barroso escreveu está dizendo uma coisa. E no VAR, chama o VAR. Aí o Barroso quer atropelar o que ele mesmo escreveu nos livros, quer atropelar o Código de Processo Civil, quer atropelar o julgamento da revisão da vida toda. Eu quero que você deixe seu comentário. Eu tô vendo essa angústia, essa raiva no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acha do Barroso. Eu quero ler, eu quero participar. Porque, ao meu ver, é no mínimo contraditório para não extrapolar o meu direito constitucional de liberdade de expressão. No mínimo contraditório. Presenciamos ainda, com a devida vênia, absurda atecnia do ministro Flávio Dino, que revogou indiretamente o voto da sua predecessora Rosa Weber no presente tema, sustentando nas ADIs que o direito assegurado pelo STJ e STF nunca existiu. Aí o Flávio Dino já se complicou todo para se explicar, né? Por quê? Porque aí quando o Dr. João Badari foi pedir uma questão de ordem, ele falou, não, mas peraí. O Flávio Dino, ele traz em seu argumento que essa regra de vida toda nunca existiu, sendo que o objeto da decisão, né, do processo é a lei de 99. Então falou, não, mas peraí, lei Eloy Chaves, primeira lei previdenciária, tudo bem, lá atrás não existia, mas desde 99 existe. Aí o Flávio Dino, opa, achei que tinha ficado claro, mas olha, esse português claro você vai entender. Ora, se nunca tivesse, se o argumento do Flávio Dino estivesse correto, né, se nunca tivesse existido essa regra, o mérito do tema 1102 não teria sido favorável aos aposentados no plenário do dia 1º de dezembro de 2022. A lógica é simples. Mas vocês acham, responda essa pergunta, o Flávio Dino estava lá dia 1º de dezembro de 2022? Não, professor Nakamura, o Flávio Dino tomou posse agora. Então, o que raios o Flávio Dino está querendo falar sobre revisão da vida toda, meus amigos? Eu não sei, eu não estou entendendo mais nada. Rapaz, vamos rasga tudo, rasga Código de Processo Civil, rasga decisões. Eu não estou entendendo mais nada, meus amigos. O que o Flávio Dino está querendo votar?
Vai cair, eu creio. Eu declaro que esse voto vai cair, rapaz. Não tem fundamento jurídico, meus amigos. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal possui remansosa jurisprudência no sentido de que a interpretação de uma norma que afaste em alguns casos, mantendo-a em relação aos outros, não se confunde com sua declaração de inconstitucionalidade. O que isso quer dizer? Você aplicar essa regra de julho de 94 para frente para alguns segurados e você aplicar a regra que inclui as contribuições anteriores a 94, tendo em vista, o direito de opção, o direito de optar, direito de escolher o melhor benefício, já julgado pelo STF em 2013, e 2, o espírito do legislador. Por quê? Porque o STF, meus amigos, tem gente que já até está confundindo, né? Mas, pelo menos na teoria, o STF ele não pode passar por cima dos outros poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Poder executivo, legislativo e poder judiciário. Então, no caso de uma lei inconstitucional, aí sim o STF pode declarar que o Congresso errou e afastar a lei. Mas não foi o caso, pelo contrário, foi uma lei constitucional. E mesmo nesse caso, você aplicar uma regra ou outra não se confunde com declarar a inconstitucionalidade. E você acha que o STF julgou isso aqui uma vez? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pelo menos 12 vezes, e provavelmente foi mais, mas pelo menos 12 vezes o STF falou o seguinte, interpretar uma norma que a afaste em alguns casos, como foi o caso da revisão da vida toda, né, afastar só no caso que é prejudicial, e mantendo-a com relação aos outros, não se confunde com declaração de inconstitucionalidade. E tem decisão de outubro de 2023, 18 de dezembro de 2023, o STF falou isso. A memória dos ministros, pessoal, tem que tomar ômega 3, meus amigos. Vamos fazer uma vaquinha? Eu vou comprar. Eu vou na farmácia comprar um ômega 3 que faz bem para a memória, pessoal. Porque tá precisando. Dezembro de 2023 e os ministros não lembram o que eles decidiram 3 meses atrás? No caso concreto, a revisão da vida toda converge com os precedentes citados acima, pois sua fundamentação reside no exercício interpretativo, reservado ao Poder Judiciário, de aplicar uma regra geral em detrimento de uma regra de transição quando gerar prejuízo ao segurado, evitando-se uma situação ilógica. Recurso extraordinário, agravo regimental nos embargos de declaração. Quem foi o relator? Teori Zavascki. Que Deus o tenha. E Teori Zavascki, eu já disse e repito, ele votaria a favor dos aposentados e ele se colocaria contra esse absurdo que estão fazendo aqui no STF. Porque vários julgados que a gente trouxe, teve como relator Teori Zavascki mostrando essa lógica no STF. E não sei para onde que está indo a lógica no STF agora, meus amigos. Eu realmente não sei. Por derradeiro, o tema 334, transitado em julgado com aplicação vinculante e erga omnes, aplicação para todos, que assegura ao contribuinte o direito de optar pela regra permanente em detrimento da regra de transição, se for menos vantajosa, foi igualmente violado na ADI, sem quaisquer menções por parte do atual plenário. A Corte necessita, para a pacificação do tema, declarar o marco temporal para a superação de todos os precedentes citados, se é que foram realmente superados. Eu já vou falar isso. Isso pode influenciar quem já entrou com processo, quem não entrou, pode influenciar, tá? Calma. Vamos terminar aqui esse belo trabalho do IEPREV, né? Assinado pelo Dr. Murilo White, pelo Dr. João Badari e pelo Dr. Roberto Carvalho, tá? Vamos terminar isso aqui, depois, se for preciso, eu ligo outra live, não tem problema. O próprio relator das ADIs, meus amigos, Nunes Marques, não tinha conhecimento do objeto aditado alterado durante o julgamento. Não à toa, em plenário, tal ministro expressamente afirma que não se aprofundou em tal objeto. Então, o relator Nunes Marques, relator, quem faz o relatório, quem cuida ali do processo, nem ele sabia o que o Barroso estava querendo fazer.
Razoável seria, portanto, seguir o regimento interno do STF e abrir o prazo para que as partes se manifestassem, evitando-se o cerceamento de defesa, e ainda para assegurar tempo suficiente ao relator para estudar um novo objeto apresentado durante o julgamento, além de dar uma oportunidade de abrir o espaço para a Procuradoria-Geral da República para uma nova manifestação. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, na revisão da vida toda, foi a favor da tese. Se a intenção do legislador era atribuir cogência à norma discutida, então, se o legislador quisesse aplicar essa norma de forma obrigatória, ele teria revogado a regra permanente, meus amigos. Parece simples, né? Ou, no mínimo, teria determinado sua aplicação obrigatória expressamente. Então, o STF está querendo legislar, ele está querendo inventar lei aqui. Não foi esse o espírito do legislador. Houve a chancela jurisdicional de que o segurado irá contribuir e não irá receber o que lhe é legalmente assegurado. Essa é, inclusive, uma questão intrigante, excelentíssimos ministros. Quantos milhões de reais a autarquia vem economizando ao cercear um direito genuíno desde 2013, ano em que o direito ao melhor benefício foi assegurado pelo STF? Por quê? Porque, vamos supor, você soubesse que o INSS não está considerando suas contribuições anteriores a 94. Mesmo que você soubesse, fosse lá no INSS, batesse boca com o servidor, brigasse pelos seus direitos, você não ia conseguir aplicar, entenderam? Então, um direito está sendo cerceado, pessoal. Ao definir o mérito no tema 1102, já se afetou o objeto indevidamente aditado nas ADIs. Então, o julgamento dessas ADIs foi realizado em um momento subsequente, depois da deliberação do mérito, desconsiderando o posicionamento do STF firmado na ADI 4071. O que diz essa ADI? É manifestamente improcedente qualquer ADI que verse sobre norma cuja constitucionalidade já tenha sido expressamente reconhecida pelo plenário do STF, inclusive em sede de recurso extraordinário. Isso aqui acaba com os julgamentos das ADIs. Pronto, falei. Por quê? Porque o STF já declarou constitucional. Os ministros, quando foram votar, eles falaram, ministro, sobre o artigo 3º eu já me manifestei ali na revisão da vida toda, eu já me manifestei ali na repercussão geral. E o Barroso forçando, não, mas salário maternidade, fator previdenciário, 2 minutos de discussão. E o Barroso, não, mas e sobre a revisão da vida toda? Isso e a aplicação da norma cogente? Ele forçando ali os votos, que isso, gente? Nunca vi um negócio desse. E o que o STF já falou? Com efeito, na minha compreensão, a ADI que verse sobre o tema, cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo plenário do STF, ainda que em recurso extraordinário, e mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, somente pode ser considerada manifestamente improcedente. Então, o STF não nega que a jurisprudência possa ser alterada. O STF pode mudar de opinião, gente. Ele não precisa julgar, senão a sociedade não evoluiria. Calma. Mas essas mudanças, de alteração de ordem jurídica, social e econômica não é o que acontece no caso. E, mesmo que acontecesse, deveria valer para frente. Então, a estabilidade das decisões da Suprema Corte constitui uma inequívoca exigência de segurança jurídica, não havendo supor, a não ser excepcionalmente, que uma decisão firmada pudesse ser alterada pouco tempo depois. Então, assim, você quer supor, então, que 3 meses depois os ministros votaram de forma diferente? O que mudou nesses 3 meses, né? Ao afastar-se do seu método convencional de análise conjunta de demandas com temáticas correlatas, verifica-se que o STF falhou na manutenção da coesão e da previsibilidade jurisprudencial, pilares até então perseguidos por tal instituição. Tal conduta subverte as bases do sistema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, comprometendo assim a segurança jurídica e a consistência nas decisões emanadas pelo próprio STF. Em várias oportunidades, o STF seguiu o que foi consolidado nessa ADI 4071, destacando a importância da estabilidade jurisprudencial. Por exemplo, a ADI 7113, o STF seguiu uma tese que tinha sido fixada no recurso extraordinário.
Na ADI 6.803, o STF reafirmou a tese de um recurso extraordinário. E também as ADI 6.819 e 5.534 adotaram as teses do recurso extraordinário que tinha sido julgado anteriormente. Então por que nessa ADI o Barroso está indo contra tudo e contra todos, meus amigos? Por quê? Por que não está seguindo a jurisprudência aqui do próprio STF e a segurança jurídica? Tais decisões em ADIs, ao reafirmar a tese previamente estabelecida em recursos extraordinários, demonstraram em tais oportunidades a coerência do STF na aplicação de seus precedentes, reforçando a premissa de que decisões anteriores da Corte devem ser respeitadas e seguidas. É isso que eu estou dizendo. O STF pode mudar de entendimento? Pode, meus amigos. Mas tem que respeitar o que foi decidido anteriormente. Ele pode mudar de entendimento daqui para frente. Quem protocolar a revisão da vida toda daqui para frente não vai ter o pedido procedente. Ele não é o justo, tá? Só estou citando um exemplo. Mas ele poderia fazer isso? Poderia fazer essa modulação de efeitos? Poderia. Aí estaria de acordo com a jurisprudência. No caso em análise, deve ser aplicado o mesmo entendimento. O Supremo já decidiu por maioria, tanto no plenário virtual como no presencial, que não pode agora, né, ter uma revogação indireta das ADIs 2110 e 2111. Ele quer revogar os votos de mérito dos ministros aposentados de forma indireta, para alterar o seu posicionamento sem qualquer fundamento, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Destaca-se que, entre a última decisão de 1 de dezembro de 2022, da revisão da vida toda, e agora, não houve qualquer alteração de ordem jurídica, social ou econômica, existindo apenas alteração de composição dos membros da Corte. Por fim, referido modo de agir do STF cria uma verdadeira via recursal oblíqua, um novo recurso que o STF inventou, uma instância recursal nova e inexistente, apenas com o escopo de, no momento oportuno, revisar o mérito da decisão anteriormente proferida. Então, no caso em análise, cria uma situação absurda. 3 julgamentos de mérito em menos de 2 anos. É um verdadeiro absurdo. E agora, pessoal, a gente vai ver por que o seu direito vai ser mantido, pelo menos até a aprovação do acórdão. A live está ficando longa, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Então se inscreva, ative as notificações que o próximo vídeo sobre revisão da vida toda vai ser por que esses direitos serão mantidos, pelo menos até a aprovação do acórdão. Então é importante a gente acompanhar isso, principalmente quem já entrou com a ação, quem não entrou, toda essa questão, como que vai ficar. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima, pessoal. Vamos juntos, vai dar certo!